Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Hoje estaremos falando mais a respeito da parábola do servo vigilante, agora a segunda parte do estudo. E eu quero orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, os amigos, todos aqueles, Senhor, que têm nos acompanhado nesse estudo. Pedir que o Senhor nos dê graça, unção, sabedoria e nos ensine mais uma vez a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se esses estudos, o que eu falei da última vez, têm sido importantes para vocês, têm abençoado suas vidas, eu te peço, se inscreva no canal, envie esse estudo para os seus amigos, conhecidos, parentes, de outras igrejas, né? Envie para todos aqueles que você conhece, que assim mais pessoas vão ter contato com o ensino da palavra de Deus, né? Ainda aquelas que não conhecem a Jesus, principalmente talvez. Amém, irmãos? Eu agradeço já antecipadamente, mas vamos ao estudo. Nós dissemos que dessa parábola do servo vigilante, nós terminamos, nós tínhamos chegado a essa conclusão, que essa parábola, ela é uma lição sobre vigilância. Jesus o tempo todo fala sobre vigilância. E vigilância por quê? Uma das razões, ou talvez até a principal razão pela qual Jesus fala de vigilância é por causa da sua volta. Nós devemos estar preparados. A Bíblia fala que Jesus vem buscar uma igreja santa e sem mácula nem ruga. O que quer dizer isso? Uma igreja completamente santa, sem pecado, não que nós, enquanto seres humanos, cristãos, não falhamos, não que nós sejamos perfeitos, não é isso. Não alcançaremos a perfeição nesta vida, irmãos. Perfeição só quando Jesus vier buscar a igreja. Mas a palavra está dizendo que nós devemos buscar essa perfeição. O apóstolo Paulo ensinou isso. Para que a igreja seja sem mácula, sem ruga, ou seja, sem trauma, sem mágoa, sem nada. Isso tem a ver com o cristão individualmente. Então, eu falava no último estudo sobre o estar com o lombo cingido. O que significa? Significa estar vestido de modo adequado para poder agir rapidamente. Pois a palavra de Deus nos ensina que seremos retirados deste mundo rapidamente, quando menos esperarmos, Jesus virá. Então, o servo vigilante é aquele que está sempre pronto, primeiro para a volta de Jesus. E enquanto nos esperamos para servir ao Senhor de forma adequada, aguardando a sua volta. Jesus também diz que o servo vigilante mantém a sua lâmpada acesa, a sua lamparina acesa. Eu errei aqui, mas pus 2 S no acesa. Depois, se for o caso, eu conserto. As lamparinas eram muito importantes para se enxergar durante a noite, Como eu disse, a lamparina que iluminava o caminho. É nesse sentido, que o salmista vai escrever. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, diz o salmista, e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada para que nós não tropecemos no caminho com os nossos pés, para iluminar o nosso caminho, para evitar que tropecemos.
As pessoas andavam de noite sem essa luz, sem a lamparina. Hoje, né, seria sem uma lanterna, que é muito usada, onde não tem luz, na roça, né? A pessoa tropeça. Então, por isso a lamparina era muito importante. Se a pessoa não tivesse a sua túnica amarrada na cintura, com cinto, e a sua lamparina acesa, ela não conseguiria abrir a porta de madrugada, porque com certeza ela iria tropeçar no escuro, talvez levar um tombo, né? Se ela não tivesse a lamparina acesa. O ensinamento de Jesus é sobre isso, sobre a necessidade do compromisso em servir. E a necessidade de estar preparado para receber o Senhor. Esse em segundo lugar. Em primeiro lugar, a necessidade do nosso compromisso em servir. Servir a Deus, servir o próximo, servir o necessitado. Em segundo lugar, a necessidade de estarmos preparados para receber Jesus Cristo naquele dia. E esse é o mesmo ensino da parábola das 10 virgens. Todos conhecemos, né? 10 virgens, 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As prudentes, enquanto esperavam o Senhor, né, para entrar para as bodas, elas tinham as suas lamparinas acesas. Aliás, as 10 tinham as lamparinas acesas. Só que as 5 prudentes levaram azeite à parte para reabastecer as suas lamparinas. As nécias não tiveram esse cuidado e por isso ficaram para trás, né? A parábola diz que o Senhor servirá aos servos que forem encontrados vigilantes, como as 5 virgens prudentes. Elas eram vigilantes. Elas não somente tinham as lamparinas acesas, como levaram combustível. Jesus ensinou e foi o maior exemplo, né, sobre o significado de servir, lá de Lucas 22, 27. Lucas 22, 27. Diz assim: pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Jesus foi quem mais serviu. Ele não serviu a sua própria vida, né? E ele então aqui ele dá uma lição. Quem é mais importante? Imagina, você está num restaurante. Quem é mais importante? Aos olhos do mundo, aos olhos materialistas. Quem é mais importante? Você que está sentado na mesa, esperando ser servido, ou o garçom que vai te servir? Para o mundo, você é mais importante. Para o restaurante, você é mais importante, é o cliente. Jesus disse: olha, no meio de vocês eu sou quem mais serve. O cristão serve enquanto espera o Senhor. O verdadeiro cristão procura estar pronto todo o tempo, enquanto aguarda o retorno do seu Senhor. Ele serve enquanto espera. E esse servir é servir à igreja, servir aos irmãos, servir aos necessitados, né? Mas também servir ao Senhor, pregando o Evangelho, né? Pregando o Evangelho e tendo uma vida coerente com o que você prega. Por isso eles são bem-aventurados, né? São muito felizes. Jesus termina a parábola dentro do mesmo contexto do Evangelho de Marcos 13, de 33 a 37, que nós já lemos.
Hoje também ensina sobre a sua volta, mas ensina sobre a necessidade de vigilância. Marcos 13:32, Jesus diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Por isso, irmãos, a necessidade de vigiar, a necessidade de estar pronto, desapegado das coisas deste mundo, né? Desapegado do pecado deste mundo, das coisas pecaminosas que o mundo nos oferece. Porque o mundo, o padrão do mundo é contrário ao padrão de Deus. E o que o mundo nos oferece são coisas, via de regra, que levam à perdição. Né? Então, a necessidade de vigiar. Mateus 24, de 42 a 44, põe mais luz nessa exortação do Senhor, porque depois de nos falar sobre como estarão as pessoas no tempo da sua volta, e ele falou, Jesus disse que no tempo da sua volta, a fé se enfraqueceria de muitas pessoas, que viria a apostasia, que muitas pessoas estariam mais preocupadas com as coisas deste mundo do que com as coisas de Deus, que o mundo estaria, usando uma palavra de hoje, estaria um mundo perdido, por causa da avareza, por causa da individualidade, por causa da maldade do homem. E aí Jesus fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. É isso. Né? Se você soubesse que hoje, às 2 horas da manhã, alguém tentaria entrar na sua casa, arrombar a sua casa, e ele não viria arrombar a sua casa, né? Então, se ele viesse para arrombar a sua casa, você tomaria as suas providências para que isso não acontecesse. Da mesma forma, deveremos estar preparados, tomar nossas providências, para que quando o Filho do Homem, Jesus Cristo, vier, nós estejamos preparados. Ele diz que Jesus diz que se soubéssemos que um ladrão roubaria a nossa casa nesta noite, teríamos como nos preparar para impedir. Mas o ladrão não avisa a hora que ele virá. Aliás, não avisa nem o dia, né? Então, a ideia é que se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, ele conseguiria proteger a sua casa. Não é verdade? Da mesma forma, os servos de Jesus Cristo, os filhos de Deus, os cristãos de verdade, não sabem a que horas o seu Senhor chegará. Por isso tem que estar pronto para abrir a porta. Então, como bons servos vigilantes, eles devem estar sempre preparados. Sempre, não é de vez em quando. Quer dizer que devemos estar preparados para o dia e a hora em que Jesus voltará, pois ele virá a hora em que menos se espera. E vigiar, segundo o que Jesus diz logo a seguir, tem a ver com uma vida dentro dos padrões de Deus.
É isso que nós veremos no próximo estudo, se o Senhor nos permitir. É o que nos diz a parábola seguinte, do bom e mau servo, em Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. Nós veremos no próximo estudo, se Deus quiser. Amém? Então, que o Senhor te abençoe, que você possa ajuntar a primeira parte, mais a segunda parte, e possa meditar nessa palavra, e que o Senhor vai esclarecer o seu coração. Em nome de Jesus.